Olá galera, mais uma vez aqui no canal EnsinaMed em plena Copa do Mundo. Você que está aí doido para torcer pelo Brasil, para que a gente possa buscar esse hexa, mas não, calma. Você ficou de recuperação em anatomia humana. Não é possível. Que coisa. Bom, mas aí você vira pro seu professor e fala: professor, o que vai cair na prova de recuperação de anatomia? Só o conteúdo de N2? Ele fala: não, vai cair todo o conteúdo do semestre. E aí você pode esquecer a sua Copa do Mundo. Mas calma, calma lá. Estamos aqui para tentar ajudar você nesse problema. Vamos fazer agora uma playlist sobre todos os assuntos que caem na sua prova de anatomia humana. Ficou interessado? Calma aí, que é logo depois da vinheta. Mas antes disso, assine a chamada aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Bom galera, a ideia aqui é fazer um apanhado geral sobre todos os temas que vai cair na sua prova. Então, vamos começar a falar sobre a introdução à anatomia. São aulas rápidas que nós vamos fazer aqui para que você possa otimizar o seu tempo e direcionar os seus estudos. Então olha só, o que você precisa saber primeiramente na introdução à anatomia? É o estudo quando você pega o corpo humano e corta ele em partes, disseca o corpo humano, para poder entender como que é a estrutura anatômica interna e externa do corpo humano. E aí, nós temos os principais e os primeiros conceitos em anatomia que você precisa saber na sua prova. É o conceito de normal, o conceito de variação anatômica e o conceito de anomalia e monstruosidade. É bem simples isso. Veja bem, o que é normal na anatomia? Normal na anatomia é aquilo que mais se repete dentro de uma amostra. Por exemplo, os primeiros anatomistas, quando começaram a fazer as primeiras dissecações em 400 anos antes de Cristo, eles começaram a pensar assim: bom, eu tinha 10 cadáveres, e aí eles pegavam e cortavam aqueles cadáveres para poder identificar as estruturas anatômicas internas, né? E aí eles começaram a ver que de um indivíduo para o outro começou a ter variações na anatomia. E aí ele chegou a pensar o seguinte: eles pensavam assim: bom, eu abri 10 indivíduos e eu estou vendo que tem diferença. O que eu vou considerar como normal e o que eu não vou considerar como normal? E aí ele pegou aquilo que mais acontecia dentro daquela amostra. Então, de 10 cadáveres que eles abriram, se 8 seguiam o mesmo padrão, eles diziam que aqueles que seguiam o mesmo padrão era o normal. E aí tornou-se o normal na anatomia. Aqueles 2 que fugiam o padrão não eram mais os normais. E aí nós entramos no outro conceito da anatomia, que é a variação anatômica. Variação anatômica é quando acontece a mudança na forma, quando foge do normal, porém não causa prejuízo ao meu sistema. Então veja bem, imagine que eu tenha o músculo bíceps com duas origens, né? A cabeça longa e a cabeça curta. Uma saindo do tubérculo maior do húmero e a outra saindo do processo coracoide da escápula. Digamos que num outro indivíduo, essa origem mude um pouco o seu ponto, mas o fato é que se essa mudança não causar prejuízo à função do músculo, por exemplo, que é ajudar na flexão do cotovelo, nós temos simplesmente uma variação anatômica. Ou seja, variou a anatomia, porém não causou prejuízo de função ao meu sistema. Agora, quando eu tenho uma variação anatômica a ponto de causar um prejuízo de função ao meu sistema, eu vou chamar isso de anomalia. Ou seja, varia a forma, sai do normal e ainda por cima traz prejuízo ao meu sistema orgânico. Aí eu tenho uma anomalia. Para vocês entenderem melhor, vamos olhar essa imagem aqui. Observe só, eu tenho 2 indivíduos, indivíduo A e indivíduo B. Logo de cara, olhando externamente, nós já conseguimos visualizar algumas diferenças anatômicas entre esses 2 indivíduos, não conseguimos? Por exemplo, um é mais alto do que o outro, a postura, por exemplo, de um é diferente do outro, o abdômen de um é um pouco mais protuberante, o outro é um pouco mais plano. Nós temos então uma estrutura de variações anatômicas. Porém é o seguinte, o fato do indivíduo A ter essa estrutura anatômica diferente do indivíduo B não prejudica a função dele andar, por exemplo, de realizar suas funções diárias.
Logo, essas duas diferenças nós chamamos de simplesmente variação anatômica, ou seja, variou a forma, mas não prejudicou o nosso sistema orgânico. Olhe mais uma vez, mais uma imagem. Essa imagem aqui que vocês estão vendo são de dois estômagos de indivíduos diferentes. Nós podemos ver algumas diferenças entre eles? Claro, né? Eu tenho aqui um estômago mais alongado, o outro estômago um pouco mais curto, mais estreito, mas digamos que o fato deles serem diferentes não ter causado prejuízo aos processos digestórios, isso vai ser simplesmente uma variação anatômica, ou seja, variou a forma, mas não prejudicou o sistema. Agora digamos que pelo fato de um estômago estar diferente do outro, começar a ter mais prejuízo de função ao sistema, aí nós não vamos mais chamar de variação anatômica, nós vamos chamar de anomalia. E é importante você notar que variação anatômica, ela acontece o tempo todo, ela é uma constante dentro da anatomia. Não tem ninguém que não tenha uma variação anatômica. Você pode fazer um teste até com você mesmo. Se você fizer um garrote apertando o seu punho esquerdo e visualizar a distribuição das veias no dorso da sua mão e fizer a mesma coisa na mão direita e visualizar a distribuição dessas veias também aqui nessa mão direita, você vai ver que até mesmo em você existe uma variação na distribuição dessas veias. Isso não quer dizer que você tem um problema no seu corpo, que você tem um problema de irrigação sanguínea ou de drenagem sanguínea. Simplesmente é uma variação anatômica. E as variações anatômicas, elas podem ser tanto internas ou externas. Ou seja, quando você enxerga no indivíduo já a variação, é uma variação anatômica externa. Agora, quando tem uma variação anatômica interna, por exemplo, como nesses dois estômagos que nós acabamos de ver, é uma variação de um órgão interno. Variou a forma, porém, não prejudicou o sistema. Pronto, você já tem esses dois sistemas em mente. Variação anatômica é mudança na forma sem prejuízo de função ao sistema. Anomalia é mudança na forma com prejuízo de função ao sistema. E agora, nós temos um terceiro conceito chamado de monstruosidade. O que é monstruosidade? Monstruosidade é quando uma variação anatômica, uma anomalia tão grande a ponto de ser incompatível com a vida. Por exemplo, no caso dos bebês anencéfalos, os bebês que nascem sem um encéfalo, sem a massa encefálica, sem o cérebro propriamente dito. Obviamente que esse bebê vai nascer e em poucos minutos ele já vai vir a óbito. Isso se já não nascer em óbito, né? E aí nós temos a monstruosidade, ou seja, é uma anomalia tão grande a ponto de ser incompatível com a vida. E ainda falando sobre variação anatômica, eu acabei de falar que você tem que considerar que a variação anatômica ela é uma constante dentro da anatomia. Não espere encontrar lá no cadáver, na peça anatômica, aquilo que você encontra no Atlas. O Atlas é o que deveria ser o normal, porém, todos nós somos dotados de variação anatômica. E então, ela é uma constante dentro da anatomia. E agora, pessoal, nós temos que falar alguns fatores que podem definir e influenciar nas variações anatômicas. A idade, o sexo, a raça e o biotipo. Bom, a idade. Imagine só, uma criança. Nós sabemos que a criança, ela tem os ossos ainda separados, alguns ossos separados, né? Por exemplo, o osso do quadril, eles são 3 ossos, né? O bebê quando nasce são 3 ossos do quadril. Depois no adulto isso vira um osso do quadril. Então, a idade vai influenciar para gerar variação anatômica. Eu não posso dizer, por exemplo, que o número de ossos no adulto é igual ao número de ossos de uma criança, exatamente por esses fatos que eu acabei de exemplificar. O sexo também é uma variável que vai determinar a variação anatômica. É só a gente olhar para um corpo feminino e um corpo masculino. Nós temos algumas características desses dois sexos que vão diferenciar a anatomia desses indivíduos. Mas o fato de uma mulher ter o corpo diferente de um homem não quer dizer que o corpo dela ou o corpo do homem tem algum prejuízo de função. Simplesmente variou a anatomia. Então nós temos o sexo como uma variável para influenciar e determinar a variação anatômica. Raça. Nós sabemos que indivíduos de raças diferentes podem ter características diferentes. Por exemplo, indivíduos da pele negra, indivíduos da pele branca, indivíduos com altura maior, com estatura menor. Então, isso vai diferenciar para que você entenda que mesmo que eu tenha algumas diferenças entre os indivíduos, isso não quer dizer que vai trazer prejuízo ao meu corpo. Por exemplo, um indivíduo mais alto e um indivíduo mais baixo, ou um indivíduo negro ou um indivíduo branco. Nós não teremos
alteração do nosso sistema? Simplesmente variação anatômica. Então a raça também é uma variável que determina a variação anatômica. E por último, e não menos importante, o biotipo. O biotipo também é uma variável que vai determinar a variação anatômica. Ora, tem pessoas que são mais gordinhas, tem pessoas que são mais magrinhas, tem pessoas que são mais altas, mais baixas. Então nós temos aí uma infinidade de variáveis que vão interferir na minha variação anatômica, no que eu vou considerar como normal e variação anatômica. Bom, agora que você entendeu o conceito de variação anatômica, anomalia e monstruosidade, é hora de nós começarmos a entender a divisão do corpo humano perante a anatomia. Bom, como você deve ter aprendido lá na sua infância, né, até na música da Xuxa, cabeça, ombro, joelho e pé, nós sabemos que o corpo humano ele é dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. Sendo que o tronco ele é composto pelo tórax e pelo abdômen. E os membros, nós temos os membros superiores e os membros inferiores. Então, nós vamos começar a entender o seguinte. Os membros, eles estão presos ao nosso tronco, né? Então, eles precisam ter uma raiz e uma parte livre. Olha que coisa bem tranquila de entender. Só você perguntar o seguinte: por onde o meu membro superior se prende ao meu tronco, ao meu tórax? Não é pelo ombro? Então o ombro é a raiz do membro superior. E quem são as partes livres do membro superior? Braço, antebraço, punho e mãos, incluindo a palma e o dorso da mão. Agora, pense nos membros inferiores. Por onde que os membros inferiores se fixam ao nosso tronco? Pelo quadril. Logo, o quadril é a raiz do nosso membro inferior. E quem são as partes livres? Coxa, perna, tornozelo e pé, incluindo dorso e planta dos pés. Agora, pessoal, vamos entender um outro conceito em anatomia, que é a posição anatômica. O que é a posição anatômica? É essa que vocês estão vendo aqui. Se você for pegar o livro de D'Angelo e Fatini, né, Anatomia Humana Básica, Sistêmica e Segmentada, qualquer edição dela que você pegar, você vai perceber que o que eles trazem para nós? Que posição anatômica é o quê? Corpo ereto, mãos espalmadas para frente, olhar para o horizonte, joelhos juntos, os pés juntos, não é isso? Ou seja, para que serve essa posição anatômica? Ela serve para a gente poder padronizar todos os nossos termos em anatomia. Se eu tiver um pesquisador, um anatomista no Brasil, dissecando, por exemplo, essa região do meu braço e antebraço, sempre vai ser anterior, ele vai descrever como sendo anterior, por exemplo, a essa região. Se eu tiver um anatomista lá no Japão, por exemplo, fazendo a dissecação do mesmo segmento anatômico, ele também vai entender e descrever como sendo anterior, graças à posição anatômica. Nós vamos saber que sempre que nós vamos considerar algo em anatomia, nós temos que considerar a posição anatômica. Então sempre essa face vai ser a face anterior, a parte de trás vai ser a face posterior, face lateral, face lateral. Bom, e agora chegamos no momento da aula de um assunto que eu tenho certeza que vai cair na sua prova. Então fique ligado. O que nós vamos chamar agora de planos de delimitação, planos de secção. O que são planos de delimitação? Como o nome está dizendo, são planos que delimitam o nosso corpo. Então imagine um indivíduo em posição anatômica, como vocês estão vendo aqui. Imagine se ele estivesse dentro de uma caixa de papelão, de uma geladeira, de um paralelepípedo, né? Uma caixa em formato de paralelepípedo. Pense comigo, eu tenho uma parte da frente da caixa que vai estar tocando a minha face anterior do corpo, não vai? Eu vou ter também aqui duas paredes laterais, eu vou ter uma parede posterior do meu corpo, uma parede da caixa, uma parte da caixa na cabeça e uma parte da caixa nos pés. Então, o que são planos de delimitação? São planos que tangenciam a superfície do nosso corpo. Eles simplesmente delimitam o nosso corpo. Então, essa parte da frente aqui da caixa, ela vai delimitar algo que nós chamamos de plano anterior. Aqui dos dois lados, plano lateral direito e plano lateral esquerdo. Atrás, plano posterior ou dorsal. Em cima da cabeça, plano cranial. E embaixo dos pés, plano podálico. Pronto, esses são os planos de delimitação do nosso corpo.
E agora, vamos falar sobre os planos de secção do nosso corpo. Quando nós falamos em secção, lembre de corte. Se você chegar num açougue e pedir para o açougueiro, secciona para mim aí 2 kg de contrafilé. Ele vai cortar para você 2 kg de contrafilé. Então, se cair na sua prova, planos de secção, lembre que são planos que cortam, que passam pelo nosso corpo. Lembre que o plano de delimitação só delimita, ele tangencia a nossa superfície corporal. Já os planos de secção, eles cortam o nosso corpo. Qual que é o primeiro plano de secção que você precisa gravar? É o plano mediano. O plano mediano é esse que passa no meio certinho do seu corpo, quando em posição anatômica. Então, olha a definição do plano mediano. É aquele que divide o corpo humano em 2 metades, uma direita e a outra esquerda, e essas metades são iguais. O plano mediano é o único plano que secciona o seu corpo em 2 metades, direita e esquerda, e essas metades são iguais. As pessoas confundem o plano mediano com o plano sagital. O plano sagital, ele está paralelo ao plano mediano. Esse é o sagital, esse é o mediano. Agora, o sagital, ele divide o corpo humano em 2 metades, direita e esquerda. Mas essas metades são iguais? Não, a metade de cá não vai ser igual a de cá. Agora, se o corte é aqui, obviamente que a metade direita vai ser igual à metade esquerda. Agora, observe nessa imagem. Eu tenho o plano chamado de plano frontal ou também chamado de plano coronal. O plano coronal é aquele que divide o corpo humano em 2 metades. Uma metade anterior e a outra metade posterior. Não tem nenhum outro plano que vai separar o corpo, seccionar o corpo em porção anterior e porção posterior. Somente o plano frontal. E por último, nós temos um outro plano chamado plano transverso, que é esse aqui, ou plano transversal. É aquele que divide o corpo humano em 2 metades, porém uma metade superior e a outra metade inferior. Então observe que nenhum dos planos há confusão, porque o mediano divide em direita e esquerda metades iguais, o sagital divide em direita e esquerda metades diferentes, o frontal ou coronal divide em 2 metades, uma anterior e a outra posterior, e o plano transversal divide em 2 metades, uma porção superior e a outra porção inferior. E agora, pessoal, nós vamos falar de um outro conceito que as pessoas confundem muito e têm um pouco de dificuldade. Mas vamos lá, vamos tentar seguir para encerrar já essa primeira aula. Eu tenho aqui nessa imagem um corte transversal a nível do meu tórax. Observe só que eu tenho um eixo XY, eu tenho uma estrutura, várias estruturas, né, que estão aí com as letrinhas. Observe só, D, E, F, aqui o externo, que é o osso da frente do nosso tórax aqui, na letra C. Então se localizem aí nessas estruturas. Então, nós temos aí 2 arcos costais, né, um direito e esquerdo, nós temos uma vértebra. Então, vamos começar a entender para que serve essa imagem. Nós chamamos isso de termos de posição e direção. É quando você vai se referenciar a qualquer estrutura no nosso corpo, na anatomia, nós temos que lembrar desses conceitos para poder chamar, por exemplo, uma estrutura de medial, uma estrutura de lateral, uma estrutura de média, de intermédia, anterior, posterior. Mas isso é muito fácil. Observe só na imagem. Vamos observar as 3 estruturas D, E e F. Se localize aí. Vou circular para você aqui de vermelho. D, E e F. Então observe só. Eu tenho 3 estruturas. Então eu estou analisando as 3 estruturas. Lembra do nosso plano mediano? Nosso plano mediano está no eixo XY, né? Está dividindo o corpo em 2 metades iguais, direita e esquerda. Então, dessas 3 estruturas, D, E e F, uma eu vou chamar de medial, a outra eu vou chamar de lateral e a outra eu vou chamar de intermédia. Então, olha só, toda vez que eu tenho uma estrutura que está mais próxima do plano mediano em relação a uma outra estrutura, eu chamo essa estrutura de medial. Então vamos fazer um exercício. D, E e F. Qual dessas 3 estruturas do nosso corpo, que ali eu não sei qual que é, na verdade pode ser qualquer coisa, uma artéria, veia, um nervo, mas imagine que dessas 3 estruturas, qual delas está mais próxima do plano mediano? É a estrutura F, não é? Então a estrutura F é uma estrutura medial, porque está mais próxima do plano mediano. Por consequência, eu tenho uma estrutura D.
A estrutura D, ela está mais próxima do plano lateral. Lembra do plano lateral aqui de delimitação? Ela não está mais próxima do plano lateral do que do plano mediano, logo, ela é chamada de estrutura lateral. E quando eu tenho uma estrutura entre uma medial e uma lateral, nós chamamos essa estrutura de estrutura intermédia. Além disso, pessoal, nós podemos chamar algumas estruturas de estruturas medianas. Quais são as estruturas medianas? São aquelas estruturas que estão exatamente localizadas no plano mediano. Então, se fosse olhar externamente, eu poderia dizer que o nariz é uma estrutura mediana, a boca é uma estrutura mediana, o umbigo é uma estrutura mediana. Vamos parando por aí, né? Já entenderam o que é a estrutura mediana, né? Então, tudo bem. Agora vamos partir para outro conhecimento. Olha só. Nessa imagem aqui agora, qual dessas letras, dessas estruturas, você chamaria de estrutura mediana? A letra A, que é uma vértebra, a vértebra está exatamente no plano mediano, né? Nós temos a estrutura B, também uma estrutura que está sobre o plano mediano, e o externo, que está assinalado aqui como letra C, também está sobre o plano mediano. Então, qualquer estrutura que estiver sobre o plano mediano é chamada de estrutura mediana. Agora, observe as três estruturas aqui, G, H e I. Essas três estruturas, eu não posso fazer uma aferência dizendo se está mais próxima ou mais longe do plano mediano. Mas eu posso dizer que ela está mais próxima ou mais distante do plano anterior ou plano posterior, não posso? Então observe só, G, H e I. I está mais próximo do plano anterior ou do plano posterior? Do plano anterior. Logo, é uma estrutura anterior. A estrutura G está mais próxima do plano posterior. Logo, é chamada de estrutura posterior. E a estrutura que está no meio das duas, entre uma anterior e outra posterior, é uma estrutura média. Além disso, nós ainda podemos chamar as estruturas de estrutura superior, estrutura inferior ou estrutura média. Observe os pulmões. Imagine os pulmões. Vamos colocar a imagem do pulmão aqui. Pulmão, nós temos 3 lobos no pulmão direito e 2 lobos no pulmão esquerdo. Vamos fazer uma aferência. Olha o pulmão direito. 3 lobos. Eu tenho um que está mais próximo do plano cranial, ou seja, é uma estrutura superior ou cranial. Eu tenho um lobo que está mais próximo do plano inferior, chamado de estrutura de lobo inferior, por isso que ele é chamado de lobo inferior. E eu tenho um lobo médio. Então, quando eu tenho uma estrutura entre uma superior e uma inferior, eu também tenho uma estrutura média. Não confunda média com intermédia. E nem com medial. Medial mais próximo do plano mediano. Intermédia entre uma medial e uma lateral. E médio entre uma superior e uma inferior, ou entre uma estrutura anterior e uma posterior. Para finalizar esses conceitos iniciais de anatomia, nós ainda podemos chamar as estruturas de proximal, média e distal. Vamos fazer um estudo bem tranquilo, olha só. Toda vez que geralmente quando eu vou me referir a termos proximal e distal, normalmente eu me refiro quando eu estou falando de membros, tanto membros superiores quanto os membros inferiores. Então, vamos observar em posição anatômica. Imagine um indivíduo em posição anatômica, aquela que nós estudamos agora há pouco. Vamos considerar braço, antebraço e mão. Toda vez que eu for falar se uma estrutura é proximal ou distal, eu estou querendo dizer que ela é proximal à raiz do membro. Onde é que é a raiz do membro superior? Não é ombro? Então vamos analisar. Braço, antebraço e mão. Dessas 3 estruturas, quem está mais próximo do ombro? Não é o braço? Então o braço é proximal. A mão é distal. E o antebraço é médio. Ou seja, proximal mais próximo da raiz, distal mais distante da raiz e médio é o que está no meio de uma estrutura proximal e uma estrutura distal. E aí, galera, gostou dessa primeira aula? Ajudou você nos seus estudos? Então, se te ajudou, ajude a divulgar para nós essa aula. Compartilhe com seus amigos na sua sala, no seu grupo de WhatsApp da sua sala. Ajude para que esse conteúdo possa chegar a quem realmente interessa. Se você ainda não é inscrito, dê uma moral aqui para o canal, se inscreve já no canal, que nós vamos estar publicando sempre aulas para poder te ajudar a resolver os seus problemas acadêmicos. Um grande abraço, fique ligado nas próximas aulas, pois a próxima é osteologia.
milhões de treinadores.